celebrate the goodness of God tonight. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. And oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. And I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Muito bem, queridos, boa noite, boa tarde, bom dia, não importa o horário que vocês estão. Eu sou o pastor Carlos Júnior e nós estamos, eu e o pastor Natanaide, aqui no Papo Ebarim. Estamos gravando o nosso programa devido a problemas de conexão, mas que Deus te abençoe poderosamente. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes. Né, pastor Natanaide, Amém. tudo bem? E tudo bem, graças a Deus, tranquilo. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, você que vai assistir essa live aí. Que Deus possa estar cada dia fortalecendo você em nome de Jesus. Ok. Vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor por esse dia maravilhoso. Amém. E que Ele possa nos conceder a graça dEle para que nós possamos explicar a palavra de Deus conforme o agir dEle, em nome de Jesus. Amém. Bendiz a minha alma, o Senhor, tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma, o Senhor, e não te esqueça, Pai, nenhum dos teus benefícios, meu Pai, sobre as nossas vidas, meu Deus. Meu Pai, aquele que está necessitando de uma cura, que o Senhor possa providenciar a cura, aquele que está precisando, meu Pai, das tuas bênçãos, que o Senhor possa liberar as tuas bênçãos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Aquele que está enfermo, que o Senhor possa entrar com providência e curar. Aquele que está desempregado, que o Senhor possa abrir a janela do céu, meu Deus. Eu não sei qual o problema que o meu irmão está passando, meu Pai, mas o Senhor sabe, o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa abençoar e livrar de todo o mal, Pai. Livrar desta pandemia, não só as nossas vidas, mas o Brasil, o mundo, Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, entrar com sua providência e restaurar a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Bom, estamos em Mateus capítulo 13, vamos falar sobre a parábola do semeador, né? A famosa parábola do semeador, a mais importante parábola de Jesus, ok? Na verdade, nós vamos fazer agora uma parada aqui em Mateus capítulo 13, onde nós vamos falar sobre o sistema parabólico de Jesus, onde ele vai estar falando 8 parábolas, 7 concernente à questão do reino de Deus, coisas do presente e do porvir, né? Isso. Em nome de Jesus. E vamos começar com a mais importante delas, que é a parábola do semeador, que na verdade é a parábola da boa terra, ou da má terra, né? Como que você ouve a palavra de Deus. Muito bem. Em Mateus capítulo 13, a partir do versículo... Agora eu esqueci o meu óculos lá. Você quer ver que eu esqueci meu óculos? É mole. Esqueci meu óculos. A partir do versículo de número 4, pastor Natanaide, diz o seguinte: e ao semear... versículo de número 3. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu em boa terra, na beira do caminho, e vindo as aves, a comeram.
você vai pegar o óculos, porque realmente é necessário. Eu já estou acostumado com óculos. Perdão, gente, perdão. Então, aqui a gente vai resolver as coisas, tá bom? E de muitas coisas ele falou por parábolas, e dizia, eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saiu, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito bem, pastor Natanaide. Aqui a parábola do semeador, né? A parábola que Jesus conta ao sair de casa, né, nós já falamos na aula passada. Então, nós vamos estar falando hoje sobre os personagens, né? O significado de cada um deles, ok? Lembrando que os personagens aqui no caso, os objetos aqui, podemos dizer que a semente, né? É o semeador, a semente e a terra. O solo. Né? Então, pastor Natanaide, vamos começar aqui o semeador. O semeador seria Deus, né? Jesus, Espírito Santo. E hoje nós, aqueles que, né, que levam a semente. A palavra, né, que leva a semente. Exatamente. Que a semente, na realidade, é a palavra de Deus, né? Exatamente. A semente é a palavra, né? A semente, ela é a palavra, e a palavra, a boa palavra, né? Aqui, a semente não está se comparando a uma semente de joio, né? Não. Aqui é a boa palavra, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que não estão levando a boa semente, a boa palavra. Mas aqui está dizendo que é a boa palavra. E no caso, a terra, pastor Natanaide, somos nós, né? A terra é o coração de cada um, tá certo? Então é importante a gente entender o solo, porque na verdade, que tipo de solo você tem sido? Esta tem que ser a verdadeira conotação, o título da parábola, né? Que tipo de solo, que tipo de ouvido é o seu ouvido, né? Ou como que você está escutando a palavra? Tanto que ele vai falar bem aqui, assim, quem tem ouvidos, ouça, né? O que o Espírito, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lá em Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer falar alguma coisa? Pode falar, pastor. Fica à vontade. Não, está tranquilo. Está tranquilo? Podemos tocar tocar aí. Tocar o barco? Beleza. Então, vamos falar sobre o semeador, que nós já sabemos que é Jesus, que é o Espírito Santo, que é Deus, e neste caso hoje somos nós. Isso. Né? A semente é a palavra. Então, vamos ficar agora focados aonde? Nos solos. Né? Quais são os tipos de solos, né, que nós podemos então estar falando? O primeiro solo é aquele ouvinte à beira do caminho. Eu gostaria até que você comentasse alguma coisa aqui para a gente começar a dialogar. O que seria o ouvinte à beira do caminho? O solo, né, que a semente cai à beira do caminho. Fala para nós, a sua opinião. Na minha opinião, é aquele que ouve a palavra, mas não dá crédito. O coração dele está duro, está machucado, tem ouvido palavra que hoje, a palavra, muitas vezes está sendo disturpada, né? A pessoa pega a palavra, ele quer acrescentar na palavra. Acrescentar a e palavra. A palavra já é. A palavra não precisa mais nada. Não precisa, a palavra já é, entendeu? A palavra já é. Então, eles querem acrescentar, né? Como aquele exemplo que o senhor deu ontem lá da senhora pisando na bandeira, ela quer acrescentar. Exatamente. Não precisa daquilo lá acrescentar. Exatamente. Então, às vezes, frustra as pessoas. Exatamente. Porque esse que estava lá à beira do caminho, ele tinha possibilidade de produzir 100 também. Perfeito. Ele tinha a possibilidade de produzir 100. Todos recebem essa possibilidade. Todo aqui, quando fala desse solo, todo tem essa possibilidade. O solo tem essa possibilidade. Todos têm essa possibilidade de receber e produzir 100. E nesse caso, muitas vezes,
por as pessoas quererem inventar demais, aí acaba as pessoas, né, e já tem o coração, já tem a preposição, Satanás já está ali, por exemplo, a gente vê que Satanás ele é tão astuto, que ele com a própria palavra de Deus, Ele deturpa as coisas e te derruba, porque nós vemos isso, até o próprio Jesus, ele foi tentado na palavra dele, né? Ele é a palavra, ele já é o verbo, mas ele foi tentado. Satanás chegou ali e tentou usar a artimanha. Usou uma metade Isso, para tentar tirar Jesus do foco principal. Que era nós, né? O foco de Jesus era nossas vidas. Perfeitamente. E eu vou acrescentar aqui, a mente é a mente fechada. É a mente fechada, é a mente que não... É o ouvido que escuta com o ouvido, mas não chega até o coração. Né? É a pessoa que, no caso, está muito focada nos prazeres da vida. Né? É claro que a própria Bíblia responde à Bíblia. Né? E o Senhor Jesus, ele explicando aqui, ó, ele disse o seguinte, aqui ele está dizendo versículo de número, aqui vamos lá, versículo de número 19. 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não as compreendem, vem o maligno e arrebata os que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja, essa mente fechada, essa mente deturpada, essa mente que vem para a igreja com outras intenções. Né? A palavra está sendo ministrada, a palavra está sendo pregada com ousadia, com intrepidez, concorda, pastor? Então, infelizmente, é o que está acontecendo hoje, e acontece sempre. Sempre aconteceu isso, né? Porque Jesus está falando desde aquele momento, desde aquela época lá. E aí, infelizmente, nós estamos vivendo essa situação. Né? Infelizmente, essa mente fechada. As pessoas não tomam posse da palavra verdadeiramente em seu coração. Né? Agora vamos falar sobre o outro tipo de solo, o ouvinte do terreno pedregoso. Fala para nós, por gentileza, para a gente poder dialogar sobre isso. Eu coloquei aqui, a angústia da tribulação e a incredulidade destroem a palavra do coração daquele que é temporário, no seu sentimento e na sua fé, e não reserva espaço para Deus operar em seu coração. Os escândalos impedem o seu crescimento, que é temporário, assim como a sua alegria. Pessoas sem raiz são pessoas temporárias, sofrem constantes lutas e escandalizam facilmente. Perfeito. Essas pessoas, elas se escandalizam facilmente. Por exemplo, aqui eu volto lá em Caim. Vamos dar um exemplo de Caim. Não sei se vai cair aqui mas vamos dar um exemplo de Caim. Caim, ele ficou perturbado, certo? Ele tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Por quê? Ele ouvia no seu lar, no próprio lar, eu acredito que Eva reclamando, Adão reclamando, brigas e brigas, e aí foi endurecendo o coração de Caim e chegou um ponto que não teve jeito. Chegou um ponto que Caim estava tão endurecido que não teve jeito. Você entendeu? Aí Deus... Não é que Deus o abandonou, mas Deus não abandonou, não. Tanto que não abandonou que foi conversar com ele. Foi conversar. E ainda deu a marca para que ninguém matasse ele. Ninguém matasse ele. Então, quer dizer, ainda teve uma chance de se recuperar. Mas o coração duro o coração não chegou. Duro, né? O que acontece, né? São as pessoas com a mente emocional, né? As pessoas que vivem na emoção. As pessoas que estão na igreja vivendo nessa questão emocional, podemos assim dizer. Né? Infelizmente, é o que acontece muito. Tem um pastor que diz o seguinte, presta atenção nisso, hein? Emoções incontidas são sinal de pouca profundidade e nunca permanecem, mas o coração indulgente dispõe-se à reflexão moral, onde isso acontece, o sentimento é permanente. O lugar pedregoso era onde havia apenas uma fina camada de terra e abaixo dessa camada era pedra pura, impenetrável. Há muitos desses corações pedregosos nas igrejas. Que bênção seria que eles fossem profundos. Então, muitas pessoas que vêm na igreja e são muito emotivas, muito emocionais, vivem através de música, né, de personalidades. Né, se fosse
como é que eu posso dizer para você, não estão na igreja por causa de Jesus, por causa de ser, recebem tudo na emoção, fazem tudo na emoção, né? Respondem às pessoas na emoção. Quem era muito assim era Pedro também. Pedro também. Né? Pedro era uma pessoa totalmente emotiva, uma pessoa que falava as coisas sem pensar, né? Prometia coisas sem pensar. Tá certo? Há pessoas que estão na igreja que prometem a Deus coisas que não podem cumprir, né? e que não vão cumprir, não vão exatamente. Aí acaba a emoção, acaba. Isso, infelizmente, cria-se. Então, assim, não tem raízes, não tem profundidade, né? A palavra não penetra no coração, e isso traz um problema muito, muito sério, muito grave, né? É uma situação muito complicada. Muito complicada, essa situação muito complicada, viver na emoção. Na emoção. Igual ele foi lá oferecer o sacrifício, mas ele foi na emoção, ele não foi ali, né? Diferente do irmão dele, que primeiro foi ele se ofereceu ele, o irmão dele. E Caim não. Caim fez totalmente diferente. Totalmente diferente, ele fez, exatamente. Fez na emoção. Ele fez pela emoção. Não só ele também, outros em outras partes, né, da Bíblia que falam sobre essa questão. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala, cuidado com o que a gente né, promete. Tem que ter reflexão, né? A palavra de Deus, o culto a Deus, ele precisa ser reflexivo, né? Por exemplo, entregar uma oferta sem saber se é isso mesmo que está querendo fazer. Quantas pessoas que entregam casa, né? Entregam um carro, aí depois querem vir na igreja, na justiça, para poder reaver, né? Porque fizeram isso na emoção. Né? Fica frustrado. E é claro que quem faz isso também, que está aceitando, não tem responsabilidade, concorda, pastor? Verdade. É complicado essa situação. Então, nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. O terceiro tipo de solo é o do terreno espinhoso, pastor. E aí são as mentes inconstantes, né? São as mentes inconstantes. Cresce mais rápido, né? Cresce mais rápido, mas não para quieto, não germina, não produz, né? Eu queria que você falasse sobre isso também. O poder do espinho cresce mais rápido do que a pequena planta. Os espinhos, como trabalho contra a palavra através da avareza, através da sedução, das riquezas deste mundo, crescem, mas não podem dar fruto. Isso aqui é sério. Muito sério. Fruto. Porque vai na emoção, né? Vai na emoção, mas não dá fruto. Hoje eu vejo assim, a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não morre. A palavra de Deus jamais vai acabar, a palavra de Deus. Né? E o espinho também não vai acabar, porque vão colocar como um espírito, ele não vai acabar o espinho. Sim. Certo? Onde tem a semente de Deus, vai ter o espinho. Só que a semente de Deus tem que ser diferente. Que a palavra de Deus faz a diferença. A palavra de Deus nas nossas vidas faz a diferença. Nós não podemos ser espinho. E muitas vezes, hoje, tem pessoas que estão na comunidade e estão sendo espinho para as outras pessoas. Perfeito. Aí nós vamos dar um exemplo aqui de pessoas na Bíblia aqui que foram espinho. Sanbalate e Tobia na vida de Neemias. Sim. Foram grandes espinhos atrapalhando a obra de Tentando Deus. sufocar Tem pessoas a obra. Que não faz, mas fica sufocando a obra. Sufocando. Fica até com inveja, fica com... Né, não deixa a pessoa... Não deixa, entendeu? Fica sufocando. Então, nós como servo de Deus, nós como... atalaia do Senhor, nós temos que fazer a diferença. Perfeito. Não podemos ser espinho na vida daquele que está entrando pela porta do Senhor, né? Pelas portas do Senhor para calar a boca das pessoas, né? Então nós temos que vigiar muito nisso aí. Exatamente. E outra coisa, pastor, aqui, o seguinte, estou vendo aqui até no termo do grego aqui, essa questão dos cuidados deste mundo, né? Sufocam. Ou seja, os interesses que estão focados apenas nas coisas terrenas, né? As pessoas hoje estão oferecendo muito. As pessoas vêm para não, está oferecendo muito, está oferecendo, você entendeu? Sim. Então as pessoas vêm, aí acaba sendo frustradas, sendo
Sim, espinhada por essas sim. pessoas. Aí o senhor falou de pessoas que doam mesmo, igual aquele senhor que eu fui buscar essa semana, que nós fomos lá fazer, né? Ele é grato, me ligou, até hoje ele me ligou, agradecendo pelo que nós fizemos para ele, porque eles foram lá pedir ajuda, onde eles faz parte lá, lá o pessoal nem deram a mínima. E lá o pessoal já levaram dos filhos dele carro, já levaram 2 motos, carro e tal, e não contribuíram. Você tá entendeu? brincando, Então é isso aí mesmo? frustra as pessoas. E assim, tira uma pessoa dessa da presença de Deus, né? Tira a pessoa da presença de Deus. E outra coisa, são essas pequenas coisinhas, eu até coloquei aqui, são essas pequenas coisinhas que essas preocupações com as coisas do mundo, pastor, que fazem a gente assim, tirar o nosso foco da cruz, né? Tirar o nosso foco de Deus. Outra coisa, a sedução das riquezas. Porque olha só o que diz o versículo. A outra caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram, né? Aí a explicação da parábola é o seguinte: quando Jesus fala, né, aqui, ó, caiu e foi semeado os espinhos, e que houve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera, né? Igual quando ele fala aqui a fascinação do mundo, a palavra fascinação aqui. Então, se você observar aqui no versículo 22, eu quero ler aqui para vocês o grego aqui, para vocês terem uma noção, que é uma coisa muito séria, né? Olha o versículo 22, pastor. Amigos, vocês estão em casa agora, leem o versículo... caiu aqui, peraí. Capítulo 3. Oh, meu Deus do céu. Rapaz, tudo está dando errado hoje, hein? Misericórdia, rapaz. Versículo 13, capítulo 13, versículo 22. Capítulo 13, versículo 22. E aí, se você observar aqui, pastor, olha só que coisa impressionante. Aqui, ó. A palavra aqui a palavra aqui é ploutou, ou seja, as coisas de fascinação da riqueza, né? A pessoa fica, como é que eu posso dizer? A pessoa fica enfeitiçada. A pessoa está enfeitiçada. O dinheiro, gente, o dinheiro tem o poder de fascinar você, de enfeitiçar você, de deixar você como escravo. Você está me entendendo? Deixa mesmo. Você fica hipnotizado. Você só quer ganhar dinheiro. Então, a palavra entra no seu coração, mas não tem, porque isso sufoca, o espinho sufoca. Você está me entendendo? E aí, as coisas não acontecem, pastor. A gente vê isso quando Jesus chama aquele jovem, né, que fala assim, ó, vende exatamente, tudo. Ele ficou triste, a Bíblia fala que ele ficou triste. Ficou sim. triste, saiu de fininho e foi embora. Sim. Entendeu? Porque das riquezas. Então, quer dizer, né? Uhum. Ele poderia ser muito mais rico. Ele poderia ser muito mais rico, ele poderia, com certeza, Jesus nem queria o dinheiro dele. Não, Jesus só fez um teste, né? Fez um teste, né? Fez um teste ali com ele. Fez um teste, e aí a gente vê, aqui, ó, quando fala aqui, a palavra, como é que eu posso dizer para você aqui? A palavra, ela tem, assim, o poder de encantar você. É uma coisa terrível aqui. Faz você ficar encantado, faz você ficar hipnotizado. Você perde o foco. Você perde a questão. Você tem que tomar cuidado, porque senão você acaba sendo esse solo onde caiu e os espinhos vão sufocando. Não é verdade? Não só isso também, as outras ambições da vida, né? Então nós temos que equilibrar sempre as coisas. Agora vamos falar da boa terra, que essa é o que importa, né? Eu espero que todos sejam essa boa terra, não é mesmo? A boa terra aqui é o ouvinte da mente firme e compreensiva, por ter raízes profundas, houve muito fruto. A palavra estava no solo, sob o solo, dentro do solo e acima do solo. Olha só que coisa impressionante. A palavra de Deus tem que estar no solo, sob o solo e dentro do solo, acima do solo.
Ou seja, a palavra tem que estar penetrada na pessoa. Entendeu, pastor? Pode falar, pastor. Pode comentar. Engraçado que poderia ser 90, né? É 30, 60, 90. 30, 60 e e 90. E Deus não acrescenta mais 10, né? Hã? Deus acrescenta mais 10, né? 30, 60 e 100. Mas era para ser 90. Era para ser 90. E por quê, pastor? Rapaz, isso é mistério de Deus. Isso é um mistério de Deus? Mistério de Deus. É a bênção de Deus nas nossas vidas, né? Que quando você é fiel, Ele acrescenta, né? Tudo aquilo que nós necessitamos, Ele acrescenta na nossa vida. A Bíblia fala que o justo não mendiga o pão. Passar por dificuldade, vamos passar, né? Com o apóstolo Paulo mesmo, ele fala, eu soube viver no muito e sobrevivi no pouco. Você entendeu? Então, Deus, ele é fiel para conosco. Ele é fiel. E eu vou te falar uma coisa, esse 30 é um pouco, né? 60 é um pouco mais. Era para ser 90, mas Jesus falou 100, sabe por quê? Porque é o crescimento maravilhoso de Deus. É a bondade de Deus. É como Deus faz conosco, né? Então isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Né, pastor? Muito. É muito maravilhoso. Então, nós temos que ter esse pensamento que, quando a palavra está em nós, sob nós, acima de nós, né, e está dentro de nós, a tendência é você multiplicar, a tendência é você frutificar em todas as áreas das nossas vidas. Esse né? 100% é a perseverança, né? Como Isaac Sim. perseverou lá na terra dos filisteus e plantou e colheu 100. Então é a Sim. perseverança. Nós temos Sim. que perseverar sempre, né? Sim. Na boa obra de Deus. Nós temos que estar sempre perseverando Perfeito. na palavra de Deus. É claro que a parábola do semeador não precisa a gente ficar explicando, porque Jesus já explicou. Jesus ele já explicou a parábola, né? Ele já deu a explicação. É uma das parábolas que ele explicou, né? Exatamente. Parou, explicou. Poucas que ele explicou foi essa daí. Então não precisa a gente ficar explicando muita coisa. A gente não está aqui, só para a gente estar dando uma pincelada aqui, né? Falando um pouquinho das coisas atuais, né, pastor? Isso ele falou naquela época, dentro de uma perspectiva ali judaica naquela situação. Mas quando a gente está falando aqui entre nós, aqui, é importante a gente estar falando um pouquinho, algumas coisas, para que você possa ter uma compreensão melhor, né, pastor, em nome de Jesus. Porque isso é muito importante, né? E tipo assim, se perseverarmos, nós vamos colher 100% mesmo, porque Satanás, ele tem que devolver. Sim. Aí nós lembramos lá de Jó, né? Perdeu tudo, Satanás tirou tudo dele. Sim. Mas quando Jó retornou ao Senhor, que clamou ao Senhor, que o Senhor, aí ele teve que restituir os 100% de Jó. Sim. Você entendeu? Então, a perseverança, né? A perseverança. Então, perseverança. Porque ele perseverou. Por toda a dificuldade que ele passou, né? A gente sabemos que foi um dos caras que mais sofreu aqui na Bíblia, que foi Jó. Você entendeu? E ele perseverou. Jó ele foi fiel, e o Lázaro. E o Lázaro, né? E ele foi fiel, né? Temos de sofrimento. Até o ponto de Deus devolver tudo, que Satanás teve que devolver o que roubou de Jó. Porque ali foi Satanás que roubou, porque ele estava rodeando a terra e foi lá caguetar Jó, e Deus falou, não, vai. Aí ele foi lá e tirou tudo mesmo, entendeu? Mas ele teve que devolver tudo. Perfeito. Em dobro. Perfeito. Agora, abra aí então Mateus capítulo 13. Eu queria falar algumas coisinhas aqui, para a gente poder ir na nossa reta final aqui do nosso programa, do nosso bate-papo. Né? Eu queria falar com você o seguinte, vamos lá. Por gentileza, aqui, ó, versículo de número 4. Né? Ao semear, uma parte caiu, versículo de número 4. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Né? À beira do caminho. Vindo as aves a comer. Então, para deixar bem claro aqui para os irmãos, as aves aqui, Satanás estava sendo mencionado na parábola. Então, quando Jesus fala as aves, eles já entenderam que estava falando a respeito do maligno. Entendeu? Então, assim, era um presságio de uma coisa ruim. Para eles, muito supersticiosos,
Eles já entenderam assim, é o inimigo das nossas almas que está vindo buscar a semente. Então, o que são essas pessoas da beira do caminho? São essas pessoas que estão à mercê de Satanás, né? Essas pessoas que estão sendo surrupiadas pelo diabo, ok? Aí nós temos o versículo de número 6, né? Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz e secou-se, né? Ainda dentro dessa questão agora da parábola do solo rochoso, né? Vindo o sol, versículo de número 6, vindo o sol a queimou. Então, as pessoas estão expostas. Mais uma vez, o sol também, pastor Natanaide, olha só, o sol também, tá? Ele tem uma conotação. Nós sabemos que Jesus é o sol da justiça, mas o sol também tem uma conotação, tanto para bom como para ruim, para juízo, né? Porque a Bíblia fala lá em Apocalipse, por exemplo, que o sol o sol vai queimar o homem, né? O sol vai queimar aqueles na praga de número 4, o sol vai queimar, as pessoas vão ser... E lá no capítulo de número 7, a Bíblia fala no Apocalipse que o sol não vai queimar aqueles que estão marcados com o selo do Cordeiro. Né, pastor? Então o sol, ele tem o quê? A questão do juízo também. Tem muitas pessoas aqui que estão sendo queimadas, literalmente, porque... estão o quê? Estão deixando, né, estão ser deixando, queimado, estão expostas a isso. É. Exatamente. Não estão dando ouvido, né? Não estão dando crédito à palavra de Deus. Não estão dando crédito porque a à palavra palavra de Deus. fala que ele é a videira. Uhum. Aquele que está ligado nele, aquele que está nele... Vai ter fruto. Vai ter fruto. Ele vai dar fruto. E se por acaso acontecer alguma coisa, ele Perfeito. vai limpar, Uhum. né? Ele vai limpar e vai fazer dar mais fruto. Exatamente. Então nós temos que ficar ligados. Exatamente. Nós temos que se ligar, né? Perfeito. No sol da justiça. E no versículo de número 7, está falando sobre espinhos, né? E aí, mais uma vez, uma conotação ruim. Por quê? Porque a Bíblia fala lá em Gênesis, né? Falando a respeito do homem, por exemplo, se você vê aqui, quando o homem cai. Né? Uhum. A terra vai produzir espinhos e abrolhos, cardos. Né? Ou seja, é uma situação também ruim, é uma maldição. Né? E a gente vê que quando eles crucificaram Jesus, o que eles fizeram? Uma coroa de espinhos, cara, perfeito, bem lembrado, perfeitamente, perfeitamente. Está relacionada também a uma maldição. É, a maldição. Né? Porque Jesus ele levou o espinho por nós. Por nós. A maldição por nós. Por nós, a maldição. Porque é uma maldição, pastor. Olha só, lá em Gênesis capítulo de número 3, né? Tá aqui, ó. Vamos aqui, versículo de número 3, quando Deus começa, então, capítulo 3, tá? Aqui, ó. E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por sua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida, e ela produzirá cardos e abrolhos, ou seja, espinhos e abrolhos, e tu comerás da erva do campo. Então, é uma maldição, né? Então, essas pessoas estão o quê? Aquelas que estão à beira do caminho, Satanás vem e rouba, né? Aquelas que caem em solo rochoso, o sol vem e queima. Aqueles que caíram no espinho, também a mesma coisa, né? Está ligado. Aí, você vai observar o seguinte, ele vai dizer o seguinte aqui, ó. Outra, enfim, caiu em boa terra, deu a fruto, 100, 60 e a 30 por 1, versículo de número 8, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que eu chego à conclusão? Que de cada 100 pessoas que estão numa igreja, 25 recebem na boa terra. Cai na boa terra. Boa terra. Os outros 75%, é mais ou menos assim, gente. De cada 100 pessoas, 25 vão receber a semente em boa terra. 75 estão relacionados a esta questão do espinho, do sol, né, das aves do céu. É um número muito alto, quando pastor. na realidade, quando fala 30, 30%
produziu, Aham. é que 70 foram roubados. 70 foram roubados. Perfeito. Você entendeu? Quando Sim. fala 60, 40 Sim. foram roubados, Sim. certo? Então Mas- então, mas aí é que tá. Por quê? Porque tem uma pessoa que está a 30 e ela pode assim, ela pode crescer mais, ela pode Não, crescer mais. ela pode buscar o Senhor e o Senhor Sim. devolver, o inimigo devolver os 70% que foi roubado dela. Porque tem muita na Sim. igreja, tem muitas pessoas que estão na igreja e tem só 30% vamos colocar assim, de fé, de amor pelas Perfeito. coisas, para fazer as coisas, ou para correr atrás das coisas, entendeu? Sim. Então, e aí é que está a grande questão, né? Esse é o grande ponto aqui. Deixa eu ver o que o nosso querido Russell Shedd aqui vai falar sobre isso. Não, ele não comenta sobre essa questão aqui, não. Queria Não, ver né? queria ver qual era o pensamento dele aqui. Mas, enfim, deixa eu ver o que Greg Bomberg vai falar sobre isso, como você ouve, né? Ele vai falar aqui, deixa eu ver aqui eu tô... 30, 60 por 1. O que ele quis dizer com isso, né? Que também não vai falar sobre essa situação. Não fala sobre isso não. Então, mas aí é que tá essa grande não vai falar sobre isso. né? Não vai falar sobre isso aqui. Que pena. Ele não vai falar sobre isso. Mas é uma coisa assim, poxa vida, é impressionante. De cada 100 pessoas, 25 só ouve, cara. É. Então 75 estão É. vivendo assim, desapercebidos. Que é o inimigo que está roubando, né? Olha, exatamente. Será que isso aí é para poder nos mostrar, para a gente... não adianta a gente querer forçar alguém a ouvir a palavra. Não, o forçar É pior, né? É igual eu estou falando, é as estratégias das pessoas criar coisas, Sim. querer aumentar, querer enxertar na palavra de Deus Perfeito. algo de você. Aí Sim. você atrai a pessoa vem e fica ali, mas tá tipo assim, tá nem aí. Perfeito. Você entendeu? Perfeito. Então, exatamente. E a gente fica numa situação... aqui ele não vai comentar sobre isso. Ele não vai comentar sobre isso. Que pena. Eu queria ver o que ele falaria a respeito disso. Aqui, olha o que ele fala aqui, ó. Quando fica evidente que Jesus não dá nem libertação física nesta vida, nem em equivalente contemporâneo, o denominado Evangelho da Prosperidade, que conclusão devemos chegar quando nos Estados Unidos aqueles que professam a fé cristã dão em média apenas 2 ou 3% de sua renda para todos os trabalhos filantrópicos somados, e quando um total de 20% não dá absolutamente nada? É muito mais fácil cantar hinos sobre entregar tudo que tem em prol da causa de Cristo, realmente abandonar aquela abundância tanto acalentada. As imagens da parábola do semeador nos ensinam a desconfiar dessas profissões de fé, quando não leva uma real transformação da pessoa. Então, é exatamente isso. As pessoas que não estão tendo uma vida transformada é porque não entenderam o Evangelho de Cristo. Não entenderam o Evangelho de Cristo. E aí é muito preocupante. É muito preocupante, porque se de cada 10 pessoas, 7 vão embora, não, ou estão recebendo a palavra e infelizmente não estão mudando, né? Mudando. Não tendo a metanoia, não tendo a transformação de vida. Não existe metanoia. E aí, pastor, eu vou te falar uma coisa, isso também serve para a liderança. Todos nós, no caso. Todos nós. Sabe por quê? Porque nós estamos gastando muita semente em terra que não produz nada. Por quê? Jesus falou isso, foi mais para os religiosos. Sim. Falou para os religiosos, para eles ouvirem isso aí. Sim. Porque eles, você entendeu? Estavam distorcendo. Você entendeu? Eles sabiam que Jesus viria. Está nas escrituras, né? Estava nas escrituras. Sim. Mas eles, você entendeu? E aí, exatamente. E se você parar para pensar, pastor, isso, assim, nós temos que tomar cuidado em relação a isso. Aonde nós estamos jogando a semente, né? Porque às vezes nós estamos esperando que pessoas que deem fruto e pessoas que não estão na beira do caminho, estão cheios de espinhos, né? Estão no solo rochoso. Então, meus amigos, como você tem escutado a palavra de Deus?
Como é que está o seu coração? Como é que está a sua terra? A sua terra que me preocupa, né? Porque a Bíblia está dizendo aqui que apenas 25% compreende a palavra. Apenas de cada 100 pessoas, apenas 25 ouvem, né, e dão frutos. Então, você precisa dar fruto a 30, a 60 e a 100. É claro que você tinha que dar 100, como eu também, como você também. Também. Mas, se você já está dando 30, Já é o já é o- bastante, né? já é o A colheita já... exatamente. É. O que seria esses 30%, esses 60%? Esses 30% seria muitas coisas. É muita, porque se você plantar... Até ali nesse livro aqui é top, eu vou comprar um livro desse para mim. É, muito bom. Rapaz, se você plantar uma semente de abóbora, ela vai dar 15 abóboras. Abóboras. Você entendeu? Então, Uma semente. uma semente. Então, se você produziu 30, aí você multiplica cada uma produzindo 15. Exato. Aí, para pensar então, você que está em casa, olha aí, se você você consegue trazer 30 pessoas. Caramba! Você já pensou, pastor? Se umas... Porque muitos estão achando aqui que isso aqui é dinheiro. Isso aqui não é dinheiro, não, dinheiro, tá? não, isso aí não é Isso dinheiro, não. parábola do semeador, não tem nada a ver com dinheiro, não. tem Isso não. aqui é fruto. É fruto. De você ganhar, de você se arrepender, né? De você mudar a história. Você já pensou se tiver 10 pessoas dando um fruto de 30? Por exemplo, aqui na comunidade, nós temos 300 pessoas. E se dessas 300 pessoas, você entende? É uma questão que nós temos que, né? Temos que rever nosso conceito. Rever o que nós estamos fazendo, né? Porque muitas vezes também a gente está querendo ser e não é. E não é. Você entendeu? Exatamente. E outra coisa, a gente ficar gastando tempo, a velha expressão que está aí no mundão, né? Gastando vela com o defunto ruim, né? Ruim. Eu acho que é isso aí. Gastando vela com defunto ruim, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muitas pessoas, pastor, que estão, como eu te falei, não estão vivendo uma vida, estão apenas ouvindo a palavra, mas infelizmente Satanás vem em cada coração e rouba, né? Que está com a vida toda cheia de problema, né? Então, será que nós estamos sendo guiados por Satanás, sendo absorvidos manipulados, isso, ou nós estamos realmente dando frutos, né? Fique aí então a nossa, para cada um de vocês, fique a reflexão, que vocês tenham a reflexão da palavra, né? Que vocês possam estar refletindo, pastor, sobre tudo isso, para que vocês não venham, infelizmente, cair, né? Cair nessa situação, nessa situação complicada, né, pastor? É verdade. Verdade. Muito bem. Semana que vem nós vamos estar continuando, né, a nossa série aqui sobre as parábolas. Vamos falar um pouquinho sobre... vamos falar um pouquinho sobre o crescimento, né, do reino, entendeu? Aqui, ó, vamos lá. Eu vou falar... vamos falar aqui sobre Mateus capítulo 13, versos 44 ao 52, né? O reino dos céus, falando sobre o reino dos céus. Então, a gente vai continuar sobre as parábolas, né? Está aqui o texto, 44, né? E aí você já vai estudando, você que está em casa. Vamos falar aqui sobre o tesouro escondido, né? 44 ao 52, tá certo? Vamos estudar um pouquinho sobre essa. Não, perdão. Capítulo. Não. É a parábola do joio. Do joio, né? Do joio, 24 ao 30. Que já é diferente a parábola do joio já aqui, é né? diferente. Já é diferente, né? Ó, vamos fazer uma coisa. Eu coloquei aqui então o seguinte: a parábola do semeador, ela é comparada à igreja de Éfeso. Então, as 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Se você parar para pensar, ela é muito parecida com a igreja de Éfeso, que semeou a palavra, né? Semeou a palavra, chorando, clamando, né? Então, faça uma comparação da parábola do semeador lá na parábola
lá na carta à igreja de Éfeso, capítulo 2, né, do Apocalipse. Ok? E na próxima semana vamos falar sobre a parábola do joio, né? Interessante, a parábola do joio é muito importante. A gente vai aprender muito sobre isso. Aprender muito, viu? A parábola do joio é para a gente poder realmente ter um momento de reflexão. Ok? Muito bem, meus queridos senhoras e senhores, amigos e amigas, moças e rapazes, obrigado por você estar conosco. Quase 1 hora aí de programa, muito bom. 1 hora de programa, graças a Deus. E hoje ficamos com a parábola do semeador. Na segunda, falamos a segunda parte da parábola do semeador. E na próxima semana prometemos voltar ao vivo. Aqui está gravado, né? Aqui hoje está gravado, não é uma live. Está sendo gravado, que vai estar sendo aqui no nosso canal e também no podcast Devarim. Tá certo? Que Deus abençoe a vida de vocês. Um grande beijo. Se inscreva no nosso canal. Aperte o sininho para receber todas as notificações. Se você puder também, dê o seu like. Se você quiser nos ajudar, nossa comunidade, seja um Barnabé, seja um Filho da Consolação, abençoe a nossa obra através do Pix, do PicPay. Você ajuda a nossa comunidade a crescer cada dia mais. Tá bom? Que Deus abençoe. Fique na paz. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto sobre ti. E, claro, Ele tenha misericórdia de ti. Sobre ti, levante o teu rosto e te dê a paz. Pastor Natanaide, um grande beijo. Amém. Boa noite. Fica na paz. Deus te abençoe. Até quinta-feira. Que estudo seja uma bênção. Até quinta-feira nós vamos estar aqui com a parábola do joio. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tamo junto. Valeu. Fique na paz. Acho que agora